Olá, amantes da Arte, aqui quem fala é o Bernardo Paz com mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre o episódio 20 de The Walking Dead. Então se tu curte a série, se tu curte esses reviews, não esquece de deixar o like e já se inscrever no canal, que eu quero estar trazendo aí o vídeo comentando esse final da série, fazendo teorias, fazendo análises. Eu adoro falar sobre essa série aqui com vocês. Então tu que curte a série, por favor, dá aquele apoio. Que surpresa, não é, meus amigos? Mais um episódio de The Walking Dead e que é bom! Mesmo um episódio de meio, né, que era pra ser aquele episódio mais de encheção de linguiça pra preparar pro final. É um episódio que é legal de assistir de início a fim. Tem duas tramas, né, dois núcleos, e vamos separar eles para conversar sobre eles aqui, que é o núcleo da Pamela e da Yumiko, e o núcleo do Daryl e da Carol. Vamos começar falando sobre o da Pamela e o da Yumiko. E foi muito interessante aqui, porque a gente vê que a Yumiko ela estava completamente sem rumo. Ela não sabia o que fazer, porque a Pamela deixa ela com a cintura apertada numa sinuca de bico ali, porque ela não tá sem opções. Ela não quer entregar o Eugene. Ela quer fazer justiça pelo Eugene, porque o Eugene não é culpado, né? O Eugene não merece aquilo, mas ao mesmo tempo a Pamela tá ameaçando toda a sobrevivência do resto do grupo, tá ameaçando a estabilidade do irmão dela. Aí a gente vê a Yumiko, tipo, sem saber o que fazer. A gente vê nisso também que ela encontrou a Connie, e a Connie conseguiu resistir aos ataques, às capturas que o pessoal mandado pela Pamela estava fazendo de capturar a galera. A gente vê que todo mundo foi capturado, menos a Yumiko, a Connie, o Daryl e a Carol. Se não me engano, foi só esses que não foram dos que estavam ali, né? Lembrando que a gente ainda tem o Jerry, o Aaron, o Elijah e a Lydia. Eles estão indo para Oceanside. Então, acho que talvez agora, não nesse episódio 21, mas talvez no episódio 22 a gente vai ver eles lá em Oceanside falando com o pessoal e indo pra cidade, porque, se eu não me engano, tem fotos de gravação do Luke, que é o Luke, o Luke sumiu, né? O Luke nunca mais a gente viu ele. Pra quem não sabe, o Luke é esse cara que tá aparecendo na tela agora, que é o ator dele, é ótimo, é o cara que faz Animais Fantásticos, né? Mas a gente viu que ele e a Cindy vão estar no final da série, que é aquela namorada dele de Oceanside, que apareceu no final da 10ª temporada. Eles vão estar, sim, no final em algum momento, então provavelmente o Aaron vai achar eles lá. Mas voltando a Yumiko, ela vai conversar com o irmão dela, ela fala lá sobre o que fazer, o irmão dela acha que também não tem o que fazer, não tem escapatória. A Pamela mexeu todas as peças do jogo e deixou em checkmate ela. E a esperança do grupo tá nela, que tá ali livre, né? E tá no Daryl e na Carol, que a gente vai chegar daqui a pouco. Então esse episódio é uma construção de como salvar o pessoal. Porque o pessoal não vai conseguir se salvar sozinho. Quer dizer, talvez, né? Porra, tem Negan, tem Ezequiel, tem Meg, então a gente não pode duvidar do que essa galera é capaz de fazer, né? Mas, a priori, eles não conseguem. Eles precisam dessa ajuda externa. Então a Yumiko, ela fica sem saber o que fazer. O irmão dela também acha que ela tem que entregar o Eugene pra que, entre aspas, o pessoal dela sobreviva, né? Porque a palavra da Pamela é mais furada que não sei o que. Ela vai lá falar com o Eugene. A gente vê que o Eugene já aceitou que ele vai ser julgado, que talvez ele seja condenado à morte. E ele já aceitou, ele veste a roupa do cara otimista, corajoso. Ele tá de boa com a vida, tipo assim, de maneira de dizer. Mas ele acha que não é o fim. Ele acha que... Ele fala, this is not the end. Isso não pode ser o fim. Então ele dá esperança pra Yumiko. Apesar de não ter um plano, ele dá esperança pra ela. E nisso a gente vê que ela cria uma jogada. Ela bola uma jogada na mente dela que ela vai executar depois, no que seria o anúncio sobre o julgamento do Eugene, que em teoria, de acordo com o que a Pamela queria, ela iria defender Commonwealth, defender a Pamela para condenar o Eugene. E a gente vê que a palavra dela tem força, que o pessoal, o povo, admira ela. Não digo admira, mas respeita, porque tem um momento em outro episódio da temporada, acho que é no 17 ou no 18, que ela tranquiliza o povo, e tranquiliza muito bem. Então a gente vê que ela é boa com as palavras. E aí no que ela vai anunciar essa coisa dela tá defendendo o Commonwealth e julgando o Eugene, dela ser a advogada, né, da Pamela, ela fala sobre o irmão dela, ela apresenta o irmão dela, apresenta a importância do irmão dela para a comunidade, deixa bem claro para todos que não conheciam que ele era o cirurgião, ele era traumatologista, que ele tá ali, que ajuda todo mundo, faz todo mundo ver pra cara dele, pra deixar com que
ele sair se torne um vácuo, uma lacuna na comunidade que as pessoas vão perceber. Então ela blinda o irmão dela de tipo da Pamela querer ir lá e apagar ele, tipo sumir com ele, matar ele. Então a comunidade vai sentir falta, a comunidade vai se revoltar se isso acontecer, porque ele é uma peça, ele é uma peça importante de Commonwealth. O cara é do cirurgião pica lá, tá ligado? E aí o Miko deixa isso bem claro pra população e ela diz que ela vai defender o Eugene. Então ela tem essa decisão também porque ela vê, na hora que ela tá indo lá, ela vê o walkie-talkie lá de um soldado dizendo que o Lance fugiu junto com o Daryl e com a Carol. Então ela já pensa que eles estão indo lá salvar eles, né? Vê que não é todo mundo que foi capturado e ela já vê que ela tem que salvar o Eugene também. E esse é o momento de fazer a jogada. E é espetacular como o episódio é bem feito aqui, como ele é dirigido, como ele é escrito, porque como eu disse, era um episódio que ele não precisava ser tão frenético, que ele não precisava ter tanta coisa, ser tão bom, porque normalmente a gente tá acostumado, né? Esses episódios meio de meiuca, não aquela barrigada que a gente tá acostumado em The Walking Dead, e esse episódio não perde o frenesi. É claro, ele prepara as peças do tabuleiro, ele não joga, ele não mexe muito nelas, mas ele prepara elas de um jeito que é muito interessante a gente ver. Os diálogos aqui são muito interessantes. A Yumiko é uma personagem muito interessante, de novo. Putz, eu gosto de dizer muito interessante, né? Vocês perceberam. Mas ela é uma personagem interessante que nunca vai ser jogada de lado, mas que ela não tem tanto foco, sabe? E a gente não curte tanto a Yumiko, mas é muito legal ver ela sendo bem trabalhada assim. Pô, ela tem cenas ótimas, tem diálogos muito bem feitos, toda a reviravolta que ela faz lá dizendo que vai defender o Eugene, a atuação da atriz é impecável. Então a gente pode esperar que no próximo episódio ela vai estar defendendo o Eugene no julgamento. Não sei também se o episódio seguinte vai mostrar o julgamento do Eugene. Eu acho que eles vão deixar esse núcleo esfriar e vão focar mais numa ação, talvez, lá no núcleo que se encaminhou o Daryl e a Carol. Mas vamos lá falar sobre Daryl e Carol, a nossa dupla inseparável e que todo mundo adora. Pô, fazia tempo que não tinha um episódio legal de Daryl e Carol, né? E o episódio ele abre com o núcleo do Daryl e da Carol, com a Carol resistindo à prisão, resistindo à captura daqueles caras lá que iam sempre de dois, né, pra capturar o pessoal. Eles capturam o Ezequiel na frente dela, ela vira de costas, quando volta o Ezequiel já sumiu. Os caras devem ter metido um tranquilizante no Ezequiel. E ela resiste numa cena de ação bem massa, e ela vai atrás do Daryl, ela encontra o Daryl, tipo, matou um dos caras e tá passando sufoco com o outro. Aí ela ajuda ele numa cena de ação bem legal também. E tem uma parte que eu acho muito legal, que eles estão saindo dali, e aí ele fala que eles levaram as crianças, levaram todo mundo, levaram até o cachorro. E faz tempo que a gente não vê o cachorro, né? Faz um tempinho que eles não mostram o dog. Aí o plano da Carol pra achar o pessoal é ir atrás do Lance. E nisso tem outra cena de ação legal, deles invadindo lá onde o Lance tá, eles matando os dois soldados ali, né? E deles encontrando o Lance naquele estado deplorável, que ele tava, sei lá, ele tava catatônico lá, ele tava louco já, ele tava enlouquecendo ali de ter que matar o cara que era amigo, no mínimo conhecido, comparsa dele, né, que era aquele capanga dele, de ter que esfolar o cara, matar, picotar o cara pra dar pro Sebastian comer, pro Sebastian zumbi comer. Então o Daryl vai lá, mata o Sebastian zumbi, e daí o Lance não quer falar, tá ainda naquele estado que ele tava, e a Carol consegue desenrolar ali pra tirar o Lance dali, pro Lance voltar, as faculdades mentais dele. Aí o Lance, ele esfola lá e destrói o corpo do Sebastian morto e deixa uma moeda, tipo uma mensagem pra Pamela, tá ligado? E tipo, Pamela, vai tomar no teu, tá ligado? Tipo, como quem diz, eu dou as cartas agora. E a gente viu que ele vai dar carta porra nenhuma, porque ele morre. E aí a gente vê que o Daryl, ele fica lá pra tentar distrair, matar aqueles soldados lá que estavam atrás deles, porque o alarme dispara quando eles saem da cela do Lance. E o Lance e a Carol saem pra ir procurar o lugar onde os amigos deles estão, né? E o Lance só no papinho, e a Carol não dá ouvido pra ele. Ele fala lá, pô, depois que isso acabar, depois que vocês acabarem com a Pamela, porque ele já sabe que ele não tem volta pra ficar do lado da Pamela. E ele sabe, ele percebeu o quão forte, por mais que um grupo pequeno, o quão forte, o quão resilientes eles são. Então ele tenta se jogar pro lado deles, tipo,
pô, eu sei governar, eu tô aqui desde o início, desde a fundação de Commonwealth. Vocês vão precisar de alguém pra manter o povo calmo, pra manter a cidade tranquila. As próprias palavras dele pra não ver tudo pegar chamas. Mas a Carol não dá bola. A Carol fala que o problema não é dela. E daí joga aquela questão, né? Realmente, depois que a gente vê que o Lance não tá mais na jogada, depois que a gente tiver a Pamela também sendo tirada pra fora, deles acabando com a Pamela, quem vai ficar na liderança? Talvez Arrow, talvez Ezequiel. Eu acho que Arrow fica na liderança de Alexandria, enquanto Ezequiel talvez fique na liderança ali de Commonwealth, porque a gente vê o quão o Ezequiel tá engajado naquilo. São poucas opções para falar a verdade. Eu acho que a gente tem uma probabilidade maior do Ezequiel. A Meg a gente sabe que não vai seguir para aquele rumo da Meg se tornar governante. A gente também não tem Rick aqui. A gente sabe que Daryl vai ir acho que é pra França, né? Também não acho que Carol esteja na jogada para se tornar líder de Commonwealth. Então fica naquela coisa. Eu acredito que se for para escolher alguém, vão ser o Ezequiel. Uma possibilidade remota do Eugene? Uma possibilidade remota do Padre Gabriel? Não sei. Eu acho que realmente o Ezequiel é um baita de um líder. Ele era, lá naquela época da 8ª temporada, ele era o melhor líder que tinha. Ele era o mais ponderado, talvez. Porque o Rick e a Maggie eram, líderes excelentes, de um calibre enorme, com poder de fogo muito grande, mas quem na real soube conduzir melhor a situação com o Negan, com os Salvadores, foi o Ezequiel. Então a gente vê o quão ponderado o Ezequiel é e o quão amável ele é com todo mundo. Ele quer ajudar, sabe? O Ezequiel quer tornar aquilo o reino dele. O Ezequiel sempre tá buscando por um Kingdom novo. Mas aí tem umas ceninhas de luta lá com zumbis muito bem gravadas, muito massas cenas de luta. Talvez estivesse faltando uma variante ali, porque era um momento de mostrar zumbis que poderiam ter mostrado uma variante nesse episódio, só pra Carol ficar alerta, tá ligado? Mas não mostraram, enfim, acho que vai ficar realmente mais pra luta final da temporada, com zumbis variantes. E depois a gente tem uma cena do Lance e da Carol sendo capturados, né, sendo encurralados pelos soldados de Commonwealth. E aí a gente vê que o Daryl estava escondido embaixo do camburão lá do Jeep, na real, naquele carro lá. E ele mata, ele metralha todo mundo ali, salva eles. E daí tem aquela cena final Aquela cena final não, porque a cena final é eles lá no ônibus depois, mas tem a cena do Lance fazendo a lábia dele, querendo vender o pão dele, mas a Carol e o Daryl falando que não tem mais pra onde ele ir, ou ele foge ou ele morre. Aí eles até dão a chance pra ele fugir, ele finge que vai fugir, aí ele tenta pegar uma arma, que acho que já tá meio plantada ali a arma, porque eles sabiam que o Lance não ia se render, né, não ia fugir, porque ele não é um lutador exímio. E ele convence as pessoas na lábia, ele não pode voltar pra Commonwealth. Então o que ele vai fazer? Ele tenta ali pegar a arma e matar o Daryl e a Carol. Mas eles são mais rápidos, porque eles já esperavam isso. E a Carol dá uma baita uma flechada no pescoço do Lance. E o Lance agoniza até a morte. E aí, BUM! O que vai acontecer agora? Ninguém esperava que o Lance fosse morrer. Ninguém esperava que o Lance fosse morrer. E realmente, como eu falei no episódio anterior, na crítica do episódio anterior, eu acho que tá se encaminhando pra Pamela ser a vilã final nesses últimos 2 episódios aí. E talvez nos últimos episódios, eu digo ali no episódio 23 ou 24, a gente ter a ameaça final sendo os zumbis variantes e aparecendo alguma coisa de CRM, aparecendo um Rick da vida pra salvar o mundo, tá ligado? Porque, os caras acabaram com o Lance, acabaram com o Sebastian e ninguém esperava, foi uma baita reviravolta. Aí a gente vê uma cena lá dentro de um ônibus que o pessoal do grupo deles está sendo levado, acho que é pra Alexandria, que virou o Outpost, né, que virou um posto lá. E eles estão, ou talvez para alguma outra base, que eles estão construindo uma ferrovia, né, uma linha de trem. E nos quadrinhos a ferrovia ela tá pronta só depois. Se eu não me engano é o Eugene que conserta e faz as ferrovias. Mas aqui a gente vê que no episódio seguinte já vai ter essa coisa do trem, da ferrovia, e o Daryl e a Carol indo resgatar o pessoal lá. Eu acho que essa ferrovia aí talvez seja um ponto de encontro pra gente talvez ver CRM, né? Depois a gente fala mais de CRM em outro episódio falando disso. Mas então, episódio legal, episódio com cenas de ação ótimas, com diálogos ótimos. Não é aquele episódio com, muitos acontecimentos marcantes, mas
Os dois núcleos são legais, tem a morte do Lance que ninguém esperava, tem cenas muito bem filmadas, e é aquele episódio que ele tá guardando as coisas, tá montando o tabuleiro pra entregar tudo agora nesse final. Eu acho que agora Deslancha vai ser episódio melhor que o outro, e acompanha aí no canal pra gente falar mais sobre cada episódio, fazer esse comentário sobre os acontecimentos, fazer essa análise, falar se o episódio foi legal ou não. Adoro vir aqui falar com você sobre isso, é uma das séries que eu mais gosto. Então é muito legal ver o que o pessoal curte também. Deixa o teu like, comenta aí o que tu achou do episódio, qual a tua nota pro episódio. Pra mim o episódio tá ali naquele 8 bem dado, tá ligado? Aquele 8 supimpa. Então não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau.